Dando sequência, irmãos, aos nossos estudos, vamos abrir na Epístola de Gálatas, no capítulo 5. E hoje eu gostaria de ler os versos 23 a 26. Gálatas 5, 23 a 26. Reparem que é logo a seguir do bloco que nós lemos, né, do verso 22, quando ele fala, o apóstolo, do fruto do Espírito. E ele diz: contra estas coisas não há lei. Contra todas essas palavras que nós aí demoradamente estudamos, né, uma por uma: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E prosseguindo, o apóstolo, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Eu queria, nessa altura aqui, nós estamos terminando o capítulo 5, lembrar para vocês rapidamente, né, algumas coisas que nós vimos muitos meses atrás. Primeiro, o motivo do apóstolo Paulo ter escrito essa epístola, né? Talvez ele seja uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer na vida, né? Ou, basicamente, talvez uma das perguntas mais importantes que nós, como cristãos, podemos fazer. Jesus é suficiente para a nossa salvação? Será que eu preciso acrescentar alguma coisa à obra expiatória de Cristo Jesus? Aquilo que logo no início, né, o Henrique estava falando sobre a questão do arminianismo, né? É fé mais obras, de alguma forma, né? E reparem que essa carta, essa curta carta, ela foi escrita a provavelmente, né, uma comunidade obscura de cristãos que vivia numa região bem distante do centro do Império Romano, né? E essa pequena carta, na realidade, ela se constituiu, passou a ser uma das maiores defesas, né, da liberdade cristã e da salvação, como dizia Lutero, pela fé somente, né? Pela fé somente em Cristo, não é isso? Então, lá na introdução eu citei um comentário que diz assim: onde quer que a religião tenha perdido sua realidade ou o ritual mereça mais atenção do que a vida moral, onde quer que a submissão a Cristo tenha cedido lugar à adesão a um credo ou à ostentação da ortodoxia, onde quer que todas essas coisas estejam presentes, mas que não esteja acompanhada de uma vida de amor, onde as obras de justiça própria encubram a glória da cruz de Cristo, aí é preciso que se faça ouvir essa epístola. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele está nos convocando a uma nova atitude, uma renovada atitude de dependência da graça justificadora, a uma fé que se demonstra pelas obras, pelas nossas obras, né? E a um caminhar no Espírito Santo. Então, recordando também, qual o grande tema dessa epístola? É a liberdade cristã. E o versículo-chave está em 5:1, né? Que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Vimos também que essa carta ela se divide de uma forma muito natural em 3 sessões. A primeira sessão é pessoal, a segunda é doutrinária e a terceira é prática, uma sessão prática, né? A primeira sessão, a sessão pessoal, ela trata do chamado do apóstolo Paulo, a segunda, a doutrinária, trata da doutrina da liberdade e a terceira, a prática, fala da vida da liberdade. E o capítulo 5, que nós estamos terminando, né, é o capítulo que inicia a aplicação da doutrina,
né? E esse capítulo, como vimos, ele é dividido também em duas partes. Os versos de 1 a 12, o apóstolo Paulo a gente poderia colocar como tema: a liberdade cristã pode ser comprometida pelo legalismo. O apóstolo Paulo trata disso. E nos versos 13 ao 26, o tema pode ser o seguinte: a liberdade cristã pode ser transformada em licenciosidade. E a chave desse segundo bloco aqui do capítulo é o verso 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, nós somos livres para servir uns aos outros. Então, você recebe a liberdade para se colocar debaixo desse tipo de servidão, né? Servirmos uns aos outros, né? Muito bem. Mas reparem aqui que o versículo 15, ele de alguma forma mostra que os Gálatas não estavam vivendo no Espírito Santo. Reparem, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, o comportamento daqueles irmãos, ele foi comparado aqui pelo apóstolo Paulo a, digamos, a ferocidade, a brutalidade, a falta de controle dos animais selvagens. Morder, no original, ele descreve uma luta renhida, feroz, cruel. Né? Já viram cachorros brigando, né? Ou gatos brigando. Né? E devorar, ele vai descrever aqui a destruição que inevitavelmente seguiria se os Gálatas continuassem a se comportar daquela maneira. Né? Então, ou seja, esse tipo de vida aqui entre cristãos leva à destruição, né, de uma igreja local, sem dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, então, ele vai lembrar aos Gálatas as consequências da vitória da carne sobre a nossa vida ou da vitória do Espírito Santo sobre a nossa vida. Né? E foi com esse fato em mente que o apóstolo Paulo enumerou as obras da carne e o fruto do Espírito. Então não é de estranhar, irmãos, que o apóstolo Paulo feche a lista do fruto do Espírito Santo com essa frase aqui do verso 23. Contra estas coisas não há lei. Em outras palavras, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, a lei, a Torá, não tem nada contra isso. Não existe nada na Torá contra nenhum desses aspectos do fruto do Espírito. E é claro que não existe. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o cumprimento da Torá, é o cumprimento da lei. Então, na verdade, essa frase aqui do apóstolo Paulo, no verso 23, não é uma frase banal, incidental, não é uma frase supérflua, não é? Porque o apóstolo Paulo aqui tem a intenção de mostrar para a gente que a lei moral ela é verdadeiramente obedecida somente quando o Espírito Santo atua na nossa vida. Sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos cumprir nada da lei moral. Ou seja, com a atuação do Espírito Santo, nós cumprimos, nós sabemos, de uma forma imperfeita e às vezes com grandes tropeções, como nós vemos aqui na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Mas imaginem sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, ele que nos ajuda na nossa fraqueza, né, e nos capacita a produzir aquilo que nós jamais faríamos sem ele. Não é? Mas, como vimos também, isso não exclui o nosso esforço, a nossa disciplina, aquilo que o apóstolo Paulo sempre diz com relação a algumas questões aqui. Persigam isso, corram atrás disso, busquem isso. Ou seja, o apóstolo Paulo requer de nós uma busca constante, consciente, né? Dessas virtudes, né? E na confiança de que realmente Cristo vai nos dar, né? Aquilo que
O Martin Lloyd Jones uma vez disse com relação ao cego de Jericó. Ele não podia, ele por seu próprio poder, restituir a visão a si mesmo. Mas uma coisa ele podia e nós podemos fazer. Né? Sentar ali no lugar onde Jesus vai passar e começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso ele podia fazer. Isso nós podemos fazer também. Né? E o verso 24, na sequência, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essa é uma aplicação geral do princípio que ele citou, aplicando a si mesmo no verso 20 do capítulo 2. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa expressão aqui, já estou crucificado com Cristo, o original permitiria a seguinte tradução: já estou crucificado a cada dia com Cristo. Então, esse verso 24 aqui, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, é exatamente aquilo que ele tinha dito também no verso 20 do capítulo 2. Reparem também aqui uma coisa, irmãos, que o tempo verbal aqui, principalmente no grego, ele indica alguma coisa que aconteceu definitivamente no passado. Embora lá no capítulo 2, verso 20, ele diz que aquilo se renova, mas se renova pelo fato de que alguma coisa aconteceu no passado, e isso que aconteceu no passado tem consequências renovadas a cada dia que nasce. Né? E o que aconteceu definitivamente no passado? O momento da nossa conversão. Né? Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós passamos a crer em Cristo, nós como que pregamos a nossa velha natureza na mesma cruz onde Cristo foi crucificado. Nós fomos crucificados com Cristo. Ou seja, no momento da nossa conversão, nós decidimos não mais viver para nós mesmos, para agradar a nós mesmos, mas para viver para aquele que nos comprou, para agradar aquele que nos comprou. Por isso que Jesus mesmo diz: aquele que quer vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz. Crucifique-se a cada dia. Negue-se a si mesmo. Não é para agradar mais a você. É para agradar a mim. Diz: siga-me. Venha me agradar. Então, mais uma vez, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que dizem: faça-se a tua vontade, ou aqueles que dizem: faça-se a minha vontade. Então, no momento da nossa conversão, nós deixamos de dizer: faça-se a minha vontade, e passamos a dizer: faça-se a tua vontade. E nós recebemos naquele momento esse poder de dominar a nossa velha natureza e manter essa velha natureza encravada na cruz. Essa é a doutrina. Então, se esse fato aconteceu no passado, reparem, diz o apóstolo Paulo no verso 25, ele é renovado de forma contínua na nossa vida. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Repare, se vivemos no espírito, o se aqui, irmãos, é um se retórico. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, se você quiser, pode até colocar isso na Bíblia, já que vivemos no Espírito, uma vez que você está vivendo no Espírito, andemos também no Espírito. A questão, então, reparem, esse se aqui não é um se de dúvida, é um se de certeza. Né? O viver no Espírito é a base certa para que você ande também no Espírito. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está fazendo talvez uma pergunta para mim e para você. Vocês são cristãos? Você é cristão? Então, eis aqui. Haja como um cristão. Viva como um cristão. Se comporte como um cristão. Fale como um cristão.
Vista-se como um cristão. Coma como cristão. Beba como um cristão. Convivam uns com os outros, vocês cristãos com cristãos, como cristãos. Convivam com os de fora como cristãos. E não se esqueçam nunca disso. O cristão, obviamente, tem um tipo de vida profundamente diferente daquelas pessoas que estão sob domínio da carne. Viver no Espírito, irmãos, expressa comunhão. Aqui a gente fala de viver em Espírito, a gente pode também substituir por no Espírito. Né? Então, expressa comunhão. Essa comunhão permanente, que vai se renovando a cada dia que nasce. E andar aqui expressa a aplicação da comunhão. Se você vive, você vai andar. Aliás, mais uma vez, não é se você vive, é visto que você vive. Tendo como base o fato de que você, de fato, vive no Espírito. E andar, então, é a aplicação, mas não é algo automático. Porque o contexto da epístola diz que isso requer algo da nossa parte. Requer aquilo que eu já falei, disciplina, perseverança, persistência. Talvez a gente possa comparar isso com um bebê que está dando seus primeiros passos. Ele dá os passos incertos, ele cai, mas ele nem pensa em não fazer mais aquilo, né? Ele primeiro começa a engatinhar, se arrastar de várias formas, né? Às vezes hilárias, mas ele nem pensa em dizer assim, eu vou desistir, está muito difícil. Não passa pela cabeça dele, né? Mas às vezes passa pela nossa. O Jay Adams, ele compara isso também, né, mais um pouquinho, a experiência talvez de andar de patinete ou de andar de bicicleta. Talvez, não sei, a experiência de vocês, andar de skate, quando eu era jovem, andava de skate, né? E quando eu comecei a aprender a andar de skate, invariavelmente eu levei tombos, ralei joelho, ralei cotovelo, né? E se eu tivesse desistido, muito difícil, né? Cai de traseiro no chão, fica com o traseiro dolorido. E a gente diz, é muito difícil, não vou conseguir nunca. Mas se você persistir, você vai conseguir. E, de certa forma, aquilo se torna algo natural. Quando você vê os grandes atletas fazendo as coisas prodigiosas que eles fazem no skate, na natação, no surf, na ginástica olímpica, tudo aquilo que parece tão natural foi conseguido à custa de muita disciplina. Da mesma forma, essa aplicação aqui da comunhão, né, é algo que talvez a gente possa dizer que Deus nos dá em sementes que nós precisamos desenvolver também. Né? A metáfora do apóstolo Paulo aqui também é sugestiva, porque o mesmo Espírito que nos faz dar os primeiros passos incertos na nossa vida cristã é aquele que vai continuar a fazer a sua obra para que a gente continue vivendo e dando os passos necessários, mais complexos, para viver a vida cristã madura. Reparem então, irmãos, que o apóstolo Paulo, você está seguindo aí com a Bíblia aberta, ele poderia ter terminado o capítulo dele aqui. Seria ótimo se ele tivesse terminado aqui o capítulo no verso 25, mas ele faz, talvez, assim, usa um versículo que para a gente talvez possa ser assim um pouco fora de hora, um pouco fora de tempo. Ele termina talvez no anticlímax, né? Mas nada é fora de ordem, fora de tempo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado. E ele diz, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por que ele acrescenta esse versículo aqui? Talvez porque ele quer mais uma vez lembrar aos Gálatas 3 problemas específicos daquelas igrejas, né? Daquela região onde as igrejas da Galácia estavam situadas.
né? Mas reparem que, ao abordar esses três aspectos negativos, o apóstolo Paulo também nos dá uma lição prática do que significa andar no Espírito. É como escolher um caminho onde, ao escolher esse caminho, por sua vez, há muitas coisas que você precisa negar, evitar, como essas três aqui. Primeiro, reparem, cobiçosos de vanglória. Essa palavra vanglórias aqui é interessante, é van com N, né? Mas talvez poderia ser escrevida com van, com tio, um hífen e glória. Uma glória van, uma glória sem sentido, uma glória que não leva a nada, uma glória fútil. Vanglória. Né? Ou seja, cobiçosos de vanglória. Em outras palavras, vocês estão ávidos por vanglória. Né? Isso, de uma forma muito resumida, para não gastar muito tempo, é você ter uma opinião muito positiva a seu próprio respeito em detrimento do seu próximo. Né? Talvez aqui a gente possa pensar naqueles irmãos da Galácia que não foram enganados pelos judaizantes, que continuaram a observar a doutrina correta. E, de uma forma ou de outra, por observarem a doutrina correta, ficaram um pouquinho presunçosos. Nós conseguimos nos manter na verdade. Né? Nós conseguimos nos manter na doutrina correta. Nós temos a doutrina correta. Olha só esses aí, como é que eles estão. Né? Graças te dou, Pai, porque eu não sou como os meus irmãos gálatas que foram enganados. Eu não fui enganado. Né? Segundo, reparem aqui, ele fala, irritando-nos uns aos outros. Irritando-nos uns aos outros. Não sei quantos viram, fiz uma postagem hoje no status do WhatsApp, duas circunstâncias. Uma mulher terminando um quebra-cabeças, muito bonito até, se vocês forem lá, uma mulher termina o quebra-cabeças, e eu creio que é o marido que vai lá e faz assim, dá um safanão na mesa, e o quebra-cabeças voa e derruba tudo. E a outra é um homem que também está terminando o quebra-cabeças e vai a mulher e faz assim. Faz, né? Desarruma tudo. E o marido fica olhando assim para ela de uma forma surpresa e começa a dizer, por que você fez isso de uma forma muito calma, né? E a mulher disse, eu estava só brincando com você. E ele, mas que brincadeira é essa? E aí começa, né? E ela, você vai ficar triste por causa de um estúpido quebra-cabeças? É estúpido para você, para mim é uma coisa boa. Você já reparou que existem pessoas que não perdem a oportunidade de irritar uma outra pessoa? De fazer uma brincadeira de mau gosto? Ou talvez de dar uma indireta? Ou de falar assim entre os dentes, meio baixinho, mas de uma forma autossuficiente para você ouvir que ela está falando de você? Ou de dar uma espadada, uma punhalada verbal, de causar aborrecimento, de suscitar discussões. Existem pessoas assim. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que mesmo na igreja existem pessoas assim. E ele fala também de inveja. Nós já falamos da inveja quando falamos aí do fruto do Espírito das obras da carne. Mas a pergunta que eu faço, já terminando, é onde nós estamos correndo mais risco aqui, nessas três áreas? Quando o diabo não consegue criar obstáculos ou interromper, né, o nosso crescimento na fé, ele sempre vai tentar de outra forma. Ele é muito criativo. Né? Aliás, tem um juiz que disse isso para os seus subordinados, né? Seja criativo. E o diabo é realmente muito criativo. Se nós estamos tendo progresso na vida cristã,
cuidado com orgulho. Cuidado, principalmente para não se comparar com outras pessoas cujo progresso não tem sido tão evidente quanto o seu. Vimos, né, que viver no Espírito, andar no Espírito e crescer no Espírito não deve ser motivo de orgulho, mas de humildade, de gratidão. Porque o apóstolo Paulo já nos disse, todo crescimento vem de Deus. Se você se sobressai, diz ele, 2 Coríntios capítulo 4, o que te faz sobressair? É alguma coisa que realmente veio de você? E se você fica todo orgulhoso disso, como se viesse de você, quando você sabe que não vem de você, que te foi dado? Então é assim que nós devemos viver. Sempre a gente tem que lembrar, né, que um calvinista orgulhoso é a maior contradição da doutrina que existe. Se nós realmente entendemos a doutrina. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Amém. Mais que o Oriente Médio lá nisso, Iraque, Síria, esses países aí que o calvinismo não foi atingido lá. Aí você vê as mulheres todas com aquele, né, tá com os cabelos, né, aquela tradição toda errada, você não vê liberdade. Aí esse ensino seu mostra que quem está debaixo da lei, ela está na carne. Entendeu? Quem tem um espírito não está debaixo da lei. Entendeu? Essa briga entre carne e espírito. O versículo 18 fala sobre isso aí. Eu traduziria o que você falou debaixo da lei no sentido de que eles estão debaixo da lei, no sentido de que eles pensam que podem ser justificados por obediência, né? Quem trabalha como muçulmano diz que a palavra mais importante na vida de um muçulmano é a honra. Honra. Essa questão de honra e desonra. Então, você, com seu comportamento, você está desonrando o seu pai, a sua mãe, a sua família, o seu clã. Então, você é digno de morte. Vão lá e te matam. Né? E a grande questão aqui também no mundo muçulmano é que essa honra ela pode ser meramente aparente. O que eu quero dizer com isso? Se você não está realmente sendo crendo naquilo, finja que crê, para não desonrar a sua família. Não importa se você acredita ou se você não acredita. Comporte-se como se acreditasse para não desonrar a sua família. Entende? Então digamos assim, aquilo que Jesus mais condena, a hipocrisia. Né? Então eles pensam muito em termos de comportamento exterior e não de coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, viva no Espírito, em comunhão, vida interior. E essa vida interior se manifesta na vida exterior. Eles só querem a vida exterior sem a vida interior. Para eles basta a aparência, não importa o seu coração. Né? É a grande diferença. E aí, mais uma vez, de você viver debaixo da lei. Né? Isso. Quem pensa nisso está realmente vivendo na carne. E o que ele produz é exatamente mordendo-se e devorando-se mutuamente. É o que acontece no mais alto grau lá naquela região. Né? Infelizmente. Vamos ficar de pé? Terminar com oração. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos preciosos aqui na Tua casa, esses momentos de paz, de recolhimento, momentos, Senhor Deus, de oração, de busca, Senhor Deus, da Tua face, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros, Pai. Que o Senhor possa abençoar tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa dar o Teu aval às nossas orações. Como sempre te peço, Senhor Deus, que Tu ouças a oração
do aflito, que o Senhor salve o filho do necessitado e que esmague o opressor, Pai Santo. Esse mundo está necessitado, Senhor Deus, de que os maus, os homens maus, principalmente os líderes maus, sejam esmagados, retirados, Senhor Deus, e que homens bons sejam levantados, Pai Santo. Levanta homens bons, Senhor Deus, neste mundo. Levanta homens bons na nossa nação, Senhor Deus. Homens bons aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso próprio país, Pai Santo. Que muitos homens bons sejam levantados pelo Senhor, Pai Santo. Guarda, Senhor Deus, o teu povo especialmente, Senhor Deus, naqueles lugares onde eles são perseguidos, Senhor Deus, por amor do teu nome, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e abençoados pelo Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre.